Muito bem, começando mais um Amazônia Podcast, direto aqui dos estúdios da Amazônia TV. E como eu prometi, trouxemos a delegada, a doutora doutora Débora Mafra. Hoje eu comecei bem, né? Que já está aqui com a gente para falar um pouco sobre os assuntos que são pertinentes ao conhecimento, em especial das mulheres, né? As regras que estão sendo quebradas e muita coisa que ainda não foi, que já foram estabelecidas, mas que não estão sendo seguidas. Queria dar um bom dia, doutora delegada Débora Mafra. Tudo bem? Bom dia, Cid. Bom dia a todos que estão em casa. É tão bom estar aqui realmente falando sobre essa relevância, sobre crimes contra a mulher e assuntos polêmicos que muitas vezes a pessoa acompanha, mas não sabe a parte jurídica, como vai ficar, porque às vezes a mídia coloca o que está acontecendo, mas não coloca o desdobramento. Então é muito bom e eu quero que todos estejam acompanhando aí, se dirigindo aqui a nós. Perfeito. Doutora, acho que o primeiro assunto que a gente já poderia começar falando hoje aqui, eu estou recebendo até mensagem sobre isso, exatamente sobre esse mesmo assunto, a respeito daquele caso que aconteceu e virou um estardalhaço nacional na Bemol. Sim. Eu recebi até uma chamada, uma notificaçãozinha, num outro aplicativo que eu tenho, de uma carta, né, uma nota que foi disparada pela Bemol, solicitando que as pessoas evitassem tirar brincadeiras com as pessoas que não participam disso, não tiveram nada a ver com o negócio, são as vendedoras e vendedores da loja. Sim. E ficou uma coisa realmente, as pessoas extrapolam, né? Tudo aqui vira brincadeira, tudo é comédia, isso é Sim. uma cultura do amazonense, Brasil, né? Principalmente do amazonense, tudo aqui vira meme, tudo vira brincadeira e tal. Só que as pessoas às vezes ultrapassam os limites, e foi aí que a direção da Bemol, acredito que tenha acordado e, peraí, vamos dar um basta nisso. Mas eu queria saber da senhora, como é que a senhora enxergou essa situação toda, desde o começo? Quem está certo, quem está errado? Aliás, o que está certo e o que está errado nessa confusão toda? Olha, realmente foi um caso polêmico que, como você falou, invadiu o Brasil. É interessante que é um assunto que, entre aspas, é até comum, traição, mas como foi de uma loja, uma vendedora de uma loja, durante a venda causou essa paquera e depois teve uma continuidade, trouxe essa polêmica em voga. Realmente a loja não tem nada a ver. Mas a loja sofreu, vamos começar pela loja, ela já sofreu um dano, que foi a difamação. Queira ou não, hoje, quando você vê a loja Bemol, vai sempre ter aquela brincadeira de não deixar o marido entrar. Associação, né? Sim, pegou isso. E para a loja não ficou legal, porque lá tem vários vendedores e vendedoras que não cometem erros como aconteceu este. Aliás, a maioria nunca cometeu, tanto que nunca teve nada falando sobre isso. Então, o que teve uma fama maior do que aqueles que trabalham diretamente certinho todos os dias. Ali, realmente, a vendedora, se ela cometeu algum erro, foi quanto à loja, porque foi no horário de trabalho, e quanto à família dela. Agora, já a moça que se sente traída, vai lá fazer naquele momento, ela vai lá tirar satisfação com a vendedora, leva prints, ela comete, né, o crime de difamação. Que não se pode, mesmo que seja verdade, o nosso Código Penal coíbe toda e qualquer forma de difamar, seja verdade, seja mentira. Então, a gente não pode sair falando. Na verdade, o Código Penal coíbe a fofoca. E ali ela comete essa difamação. Queria abrir um parêntese aí, exatamente nesse ponto. Coíbe a qualquer pessoa, inclusive veículos de comunicação, a fazerem isso, porque usam muito da prerrogativa da liberdade de expressão, por exemplo. Sim. Na verdade, até isso, porque a comunicação ela tem que ser dada do fato criminoso e parar ali. Vocês não podem expor, tanto que hoje nós cometemos contra delegados de polícia e agentes da segurança pública o abuso de autoridade caso a gente deixe o nome do preso ser veiculado. Por quê? Porque aquele preso está em processo, não é trânsito em julgado. Ele pode ser inocentado. Só que aquela imagem que você coloca em determinado dia jamais se apaga. A imagem não pode ser usada também, correto? Não pode mais mostrar. E as pessoas o preso, não entendem nada. isso. O peso da sua vinda aqui hoje é referente a isso.
para entenderem, né, de uma vez que nós de imprensa, da parte de imprensa, não podemos noticiar nem o nome, nem veicular a fotografia da pessoa, porque, e outra, usar sempre o nome suspeito. Ele está sob suspeição, suposto, tal. Isso suposto mesmo. Até ele ser julgado, é isso? Até ele ser julgado, que tem que ser o trânsito julgado, quer dizer, não ter mais recurso, realmente foi condenado. Perfeito. Se não foi, você ainda tem uma inocência, todo mundo é inocente até o trânsito julgado, está na Constituição Federal. Então, no momento que acontece essa difamação, aquela pessoa está cometendo um crime. Fora que tem os danos morais. E os danos morais é a parte de dinheiro, é uma parte que não é fácil você arcar. Pagando indenização pelos danos morais sofridos e, às vezes, até danos materiais por um ato de uma pessoa. Então, a gente tem que pensar muito para fazer. E o terceiro ponto nessa história toda, que aquela mulher fez o correto de separar do marido. Por quê? Porque não acredito que foi a primeira vez. E quem errou com ela de verdade foi ele. Porque o contrato de casamento era com ela e ele. Quem errou foi ele, ele era maior de idade. Ele só teve o lance com a moça porque ele quis. Eu acompanhei mais ou menos esse caso, pelo fato realmente de a gente ter que saber o que está acontecendo. E eu vi um depoimento dela em que ela diz que não, é um absurdo, ela não vai deixar isso acontecer, e que tinha que fazer aquilo e tal, não sabia se ela estava certa ou errada, e de fato não estava, mas a lei não abona, não pacifica o desconhecimento. Não. A ignorância. Não. Perfeito. E nem na emoção. Você sabe, quando a gente age na emoção, é ruim. Você pode estar apaixonado e você vai agir errado, ou com ódio e você vai agir errado. O policial, principalmente, nós temos que manter muito frio. Em qualquer ocorrência, o policial tem que estar frio, totalmente frio, para não perder a cabeça, que no momento que entra a emoção, você acaba perdendo a cabeça. Entrou o pessoal, entrou a paixão ou o ódio, a gente acaba perdendo a cabeça. Porque muitas pessoas morrem por briga de futebol. É a paixão. Porque muitas pessoas, às vezes, acabam morrendo por causa de ódio de outras pessoas. Porque a pessoa está com uma emoção negativa também. Então, a gente, seja emoção positiva ou negativa, e essa senhora, né, ela esteve emocionada, queira ou não, ela é ser humano. Se a gente for ver o que ela leu naquele momento, encheu ela de uma vontade de se vingar daquilo tudo que aconteceu, porque ela foi enganada da história. E ela ficou com toda a razão de estar magoada, com ódio. Só que a gente tem que pensar com a cabeça fria para não responder mais tarde por crimes. Porque E ela vai responder. Vai, né? Porque a outra entrando, porque esse crime também é um crime personalíssimo, tem que entrar a vítima tem que querer que vá para frente. E se a vítima quiser, ela entra e a outra vai responder. Então, muitas vezes, é bom aqueles 5 minutos de pausa na vida para pensar. Eu falo muito isso com os policiais. Sempre que você tiver uma ação para fazer, pense todos os lados. Se eu fizer isso, como vai ficar? E a corregedoria? E a PROCEAP? E a maneira como vão ver aquela ação? Faça uma ação legítima. É bom sempre consultar um advogado antes de fazer qualquer coisa, porque com cabeça cheia a gente faz besteira. Quantas pessoas não morreram por levar tiros de pessoas que estavam ali naquele momento emocionadas, depois não adianta se arrepender mais, que o tempo não volta para você arrumar. Por isso que nós temos hoje, Deus nos deu isso, a permissão de ter um cérebro pensante para a gente não agir emocionada, para não fazer besteira e depois responder mais tarde. Então, a gente soube esse desdobramento inicial, mas a gente não vai saber o que vai ocorrer depois. Se a moça foi mandada embora, se não foi, se perdeu o emprego, se não perdeu, se a outra vai entrar ou não vai, como ficou o casamento. Então, aqueles outros desdobramentos que, entre aspas, não vende na mídia, não vai sair. Uma pergunta, agora já mudando um pouco de assunto, eu entendi bem essa questão da bemol. Só para fechar esse assunto, a moça poderá responder, né, por danos morais. Sim. E difamação. E difamação, né? Então, o caso toma uma outra proporção. Salvo engano, a vendedora foi
demitida da Bemol. Sim. Então, esse é um dos motivos também, né? Também. A demissão leva ela a tomar essa decisão, sim. né? E aquele momento que todo mundo viu os prints, tudo, né? Que a gente não pode entrar... na verdade, chama até invasão de dispositivo informático, que o marido não vai entrar, acredito. Mas Entendi. ela também comete esse crime quando ela invade o telefone do marido. É invasão de dispositivo informático, é uma lei da Carolina Dickmann que fala que a gente não pode olhar nada do celular do outro. É mesmo? Não. Então, essa eu desconhecia. É crime. Pronto. Bom, mais uma Ainda que a gente vai... ela extrai. Como é que chama a lei? Invasão de dispositivo informático. Seja celular, seja pendrive, seja computador. Então, Não você pode não pode. evitar. Ainda mais que você não pode nem colocar coisas, nem extrair coisas. É outro crime que o marido também poderia entrar. Então, para você ver a proporção que leva, né? Perfeito. A gente vai entrar em qualquer momento, lógico que a senhora não vem aqui pela última vez, a gente vai estar sempre lhe convidando, e eu vou tratar de a gente trazer esse assunto um pouco mais a fundo, esse do dispositivo. A gente tem trabalhado muito com esse e com um registro não autorizado também. Porque o que acontece? Às vezes a moça sai com o rapaz, vai para a casa dele e está cheio de câmera, como aqui. Só que eu não sei. Entendi. Aí a moça tira a roupa, tem relações com o rapaz e ele está filmando, só que ele não falou para ela que estava sendo filmado. Então, o registro, tanto fotográfico quanto de filme, não autorizado é crime. O outro é a retirada de coisas do celular da pessoa, que é a invasão de dispositivo informático. E o outro é divulgar a cena. São outro crime que dá de 1 a 5 anos de prisão. Divulgação de cena de sexo, nudez, pornografia. Isso é incluído no crime continuado? O primeiro que é filmar, depois expor? Não, são crimes, cada um crime. Perfeito. Aí responde com cúmulo. Ótimo. Somatório. Tá, tem mais uma aulinha que eu estou tomando aqui hoje. Bom, eu queria passar para um outro caso agora, que também está muito em voga hoje, sendo muito discutido, e é desse rapaz que matou a mulher e o ex dela. Sim. Caiu nas suas mãos esse caso, não? Não, porque foi no interior, né? Aí o interior tem que tomar conta disso. Ah, não vem para cá, fica não lá vem mesmo? Pra cá. Não, porque é assim, principalmente aqui no Amazonas, toda cidade tem uma comarca. E a comarca tem o seu juiz. Então, todo fato tem que ser naquela comarca. Eles que têm que resolver e eles que têm que julgar. Mas, realmente, a gente vê aí outro caso de paixão que ele erra, mata feminicídio, todo mundo. Né? Foi feminicídio. E um homicídio, né? Que ele mata o rapaz, são dois crimes, homicídio e um feminicídio. Num caso só. Num caso só. Mas ele responde pelos dois. Um feminicídio e um homicídio. Bom, a gente fala de paixão e sabe que é difícil controlar isso. Né? A gente sabe que mexer com sentimento é uma coisa complexa demais. Sim. O que fazer? Qual é a orientação que a senhora daria para as pessoas que estão nos assistindo e, de repente, têm casos conturbados? O que fazer para não deixar a emoção tomar conta do negócio? Cid, eu gostei demais dessa pergunta, porque atualmente eu tenho atendido na delegacia e tem muitos homens que estão assim. A mulher coloca, né, um registro de ocorrência contra aquela pessoa, se separa porque não aguentava mais a violência que estava existindo, e ele fica querendo pedir perdão, querendo voltar, não aceitando a separação. E a gente percebe que essas pessoas estão realmente com essa paixão aflorada, as emoções, a ponto do próprio não se conseguir se controlar. Quando a gente, pensante, não consegue controlar o próprio corpo, fica triste, a pessoa começa a fazer besteira, começa a cometer crimes mais ainda um atrás do outro, querendo aquele objeto de desejo, novamente, que ele perdeu. Tem que se tratar, psiquiatra e psicólogo. Ah, mas eu não sou louco. Ninguém está falando. É aquele momento que você está passando, é um momento de luto, que você está passando, que precisa tomar remédio muitas vezes, precisa ter uma terapia, porque às vezes as ações que ele cometeu com aquela mulher são coisas mal resolvidas no passado dele. E ali, naquele momento que ele perde o objeto de desejo, aflora tudo isso e ele fica incontrolável. Inclusive, ele mesmo não gosta da sensação que ele está tendo. Então, ele tem que se tratar. Que muitas vezes foram problemas e problemas que a gente passa. Nós somos, na verdade, o ser humano é um trio, né? Nós somos pessoas físicas, somos pessoas emocionais e somos pessoas espirituais.
Os três têm que dar junto e estarem bem. Um que esteja ruim atrapalha os outros dois. O emocional atrapalha muito a pessoa a trabalhar, a desenvolver as atividades do dia a dia. Parece incrível, mas você olha a pessoa, ela está bem de saúde, ela está bem espiritualmente, só que ela não está bem emocionalmente. Ela não consegue desenvolver. Inclusive, o problema emocional atrapalha tanto o físico que começa a desenvolver doenças autoimunes, o que acontece com as vítimas de violência doméstica. Porque você começa se negando que aquilo está acontecendo. Você fala, não, isso aqui vai ser só hoje, não vai acontecer mais. Depois você vai convivendo com aquilo, começa a desenvolver doenças, aí você começa a tratar as doenças, mas não tratar a causa da doença. E no fim, quando chega na delegacia, aquela família já está em frangalhos. Eu fiquei com uma dúvida na sua fala em relação a estar bem espiritualmente, não estar bem emocionalmente. A pessoa consegue ter uma relação espiritual boa e ter o emocional não estar bem? Sim, porque às vezes ela está indo para a igreja, ela está na sua religião. Mas ir para a igreja está bem? Mas aparentemente, você olha nela, ela está bem. Ela está conversando com as entidades que ela acha certo, ela não está, entre aspas, em pecado, porém ela não está bem emocionalmente. Ok. Então, quer dizer que às vezes ela está bem espiritualmente, como diz, não, está indo direito para a religião dela, não está faltando nada, mas o emocional dela está acabado. Mas começa a ter ruídos. Aí ela começa a piorar no espiritual, piorar na saúde física. Quantas pessoas que a gente vê que tem gastrite, que na verdade é emocional. Isso é aquilo que eu lhe falava antes, na questão do tempo. Isso vai maturando e vai mexendo com os outros Sim, lados também, né? vai mexendo. Por isso que eu falo, toda ação, e esse rapaz que mata a ex-mulher e mata o companheiro atual, ele queria dizer um recado. Não é minha, não é de ninguém. E quando ele mata o rapaz, ele quer dizer, ó, tá vendo? Você mexeu com a pessoa errada. E agora quem vai preso? Ele. Quer dizer, tem que pensar antes de fazer alguma coisa, porque o mundo é tão grande que aquela moça podia viver com aquele rapaz o resto da vida para outro canto e ele ter uma nova vida, uma nova família, reconstruir a vida dele sem ter que matar ninguém. Agora eu lhe pergunto, as pessoas que cometem esses atos de violência, elas tendem a se arrepender? A maioria. A maioria que a senhora fala é quase 100%. Dá uns 80% ela se arrepende. 20% são psicopatas mesmo. Ele acha que ele fez e nada altera ele. Tá. Mas muito deles, depois que faz a besteira, aí ele fala assim, poxa vida, perdi minha vida. Não vamos longe, aquele rapaz que matou a Miss, ele perde emprego bom. Pois é, aquilo ali foi lá de Manicorela. Tinha emprego bom, tinha uma vida boa, tudo certinho, aí ele faz isso. Você acha que um rapaz desse não se arrepende? Se arrepende, porque depois que você faz, que ele agiu sob emoção também, acontece isso. Depois ele vai reconhecer que tem uma família por trás dela, que tem amigos, que Sim, tem, enfim. que parece que a pessoa está num filme, e não está. Quando você age, você não está no filme, porque a vontade dela naquele momento é cometer isso. Agora, o psicopata, ele não tem emoção. Ele age friamente, ele age porque ele quis mesmo e depois ele não consegue se arrepender. Porque ele não tem emoção, o psicopata não tem emoção. Mas muitos acabam se arrependendo porque perde muita coisa na vida. Além de perder aquela pessoa amada pro resto da vida, que ele não vai mais ver aquela mulher, ele acaba sentindo sim o peso, vai preso, perde tudo, contato com a família, contato com amigos, ele começa a perceber o que ele fez, mas aí já é tarde demais, não tem mais como voltar. E eu também não tenho como deixar de lhe explorar numa outra situação que está se tornando repetitiva, Sim. que são as meninas, eu não falo nem mulheres, são meninas ainda, são adolescentes, começando ali, tentando começar uma vida e entram para o mundo do crime. Como é que a senhora está enxergando isso hoje? Porque está um absurdo, né? Isso é um problema social gravíssimo, Cid. Gravíssimo. A mulher conseguiu conquistar um espaço que antes não era dado a ela. Ela conseguiu chegar onde ela queria, é piloto de avião, é pedreira, jogadora de futebol e hoje também entra para o crime. Por vontade própria. É disso que eu estou falando, por vontade própria. Interessante que o que seduz nisso?
que às vezes na comunidade que ela reside, a pessoa que tem o maior, assim, na sociedade, o maior vínculo que ela, na verdade, a maior chefia na sociedade, que tem a melhor casa, que tem as melhores mulheres, que tem o melhor dinheiro e as melhores condições, é o traficante. Isso encanta. Encanta. Aí ela pensa, por que não? Poxa, fulano tem isso, tem aquilo, ele que comanda aqui. E com isso faz com que elas se encantem. Muitas mulheres entram porque o marido já está e ela começa a agir junto, e outras, quando o marido já está preso ou morto, elas continuam porque elas querem comandar, porque viu que realmente dá dinheiro e elas querem. Ah, eu sou mulher, até não vai dar tanta ênfase, porque acha que ainda a mulher passa por cima disso, que a polícia passa por cima achando que é mulher, com filhos, tudo, e não passa mais, que a gente sabe que a mulher entrou no crime, e outras entram por vontade própria mesmo, não teve ligação com ninguém. Ela quer ir, e elas viram chefe de tráfico também. Eu fico triste com isso, como você falou, são meninas ainda, meninas novas que já estão entrando, e estão entrando na mesma condição do homem, morrendo igual. Pode ver que as mortes hoje de mulheres e homens estão iguais para quem entra no tráfico. O destino é o mesmo. E eu acompanho, claro, né? Eu tenho que ter esses perfis que são os grupos de WhatsApp onde tem crimes violentos e alguns praticados, muitos deles praticados por chefes do crime, gente que chamam até de tribunal do crime. Sim, isso tomou uma proporção absurda. Aí a gente vê tortura antes da morte, né? Torturam as meninas, apanham muito, sofrem estupro e depois eles matam. Isso. Friamente, sem nenhum tipo de... Não tem pudor algum ali, é um negócio... O cúmulo do absurdo para quem está vendo aquilo. Para mim ainda é. Eu tenho um grupo que eu já até saí porque não aguentei. Foi demais para minha cabeça. Esse tipo de situação chega para vocês? Como é que vocês fazem a investigação em cima disso? Chega. Realmente essa parte fica mais para a DHS, né? Que quando envolve essas mortes violentas. Mas quando eu trabalhei na DHS, é muito triste. Aí você vai estudar o perfil daquela vítima, a gente percebe que ela novinha já entrou para o tráfico, ela quis entrar para o tráfico, ela sofreu tudo que os homens do tráfico sofrem. E ninguém vai ser mais bonzinho porque ela é mulher, porque ela tem filhos, porque ela amamenta ou porque ela está grávida. Inclusive, até mulheres grávidas sofrem. E o Tribunal do Crime, ele existe. É triste falar isso, mas existe, né? Eles criam um código de ética deles e quem fere, a única penalidade é a morte. E morte com tortura, como você falou, muitas vezes são esquartejados, tudo, e as mulheres sofrem da mesma maneira. Interessante que já tem esse exemplo que acontece isso, mas nós, como seres humanos, sempre achamos que com a gente não vai acontecer isso, não. Isso que é o erro. A preocupação maior principalmente das pessoas que comentam com a gente, o que está sendo feito para minimizar esse tipo de situação? Olha, uma delas é trabalhar em escolas, palestras. Cid, nada vai melhorar o Brasil se não for educação. Leis nós temos de todo jeito, de todo tipo, juízes para julgar, polícia para prender. E isso, desde que a gente é criança, não resolve. O que resolve é a educação. E uma das frentes que até o governo do estado faz é ter palestras nas escolas, os policiais, principalmente a PM, eles têm o PROERD para trabalhar contrário às drogas, ensinando às crianças que aquilo não é bom, que aquilo é ilusório, que o certo é fazer o contrário. Essas escolas que hoje nós temos, escolas militares, são muito boas, principalmente onde elas estão inseridas, trazendo uma nova vivificação para aqueles adolescentes que ali estão. Que eles aprendem de modo diferente, eles se tornam realmente diferentes. Então, a gente tem que pautar por isso, a educação. Os pais têm que educar muito, conversar muito com seus filhos. Quem está morando em comunidades que o traficante é o cara, você tem que trabalhar muito a cabeça dos seus filhos, colocar em escolas onde também estão falando da mesma forma para que o traficante não venha querer invadir sua casa, para você ter filhos traficantes também. Então, tem que inserir a educação. É bom programas como o seu,
ter vinhetas na TV, vinhetas no rádio, o tempo todo falando sobre isso. Para o tráfico não crescer. Sempre ser contra as drogas, porque, na verdade, o traficante estraga famílias em todo jeito. Para o viciado, para o traficante, para o aviãozinho, para quem está dentro do tráfico, ele acaba com a vida de várias famílias de diversas formas. Então, o que vai fazer é a educação? Porque se eu quero vender droga para você e você já tem esse tabu dentro da sua cabeça, você não vai querer. Você não vai querer entrar no tráfico, porque não é porque você está inserido naquela comunidade. Eu mesmo vim de uma comunidade bem carente quando eu era criança. Hoje eu sou delegada de polícia, mas muitos colegas meus morreram pelo tráfico. Eu sou lá de São Paulo, de Osasco, numa periferia. Nossa, Osasco é punk. Punk. E eu era da periferia de Osasco, só para você imaginar. Eu vi muita coisa ali. Eu nunca quis me misturar, mas minha mãe era muito de conversar. Minha mãe era muito de alertar. Minha mãe falava, quem entra na droga nunca mais sai. Hoje eu morro de medo de qualquer coisa que vicie. Falou que vai viciar, eu não quero. Ah, tal coisa vai viciar, eu não quero. Entendi. Entendeu? Mas para você ver que dá certo. Mas é isso que tem que ser colocado em pauta no Brasil inteiro, que é o único jeito de você conseguir. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você não ter. O que faz falta é a educação. Tá, agora vamos lá. É uma pergunta que eu acho que não é capciosa, não, mas vale a pena e o risco. Quando acontece um caso, por exemplo, de sei lá, espancamento de uma mulher, mas isso foi feito por um traficante, como é que vocês atuam nesses casos? A Delegacia da Mulher só atua Ela não olha muito para violência doméstica e familiar. Certo. Mas as outras delegacias, onde aconteceu o fato, ela faz sim. Com certeza, é lesão corporal. Só que geralmente a vítima tem um medo daquele fato, né, dele ser traficante. Mas acontece da denúncia. Às vezes não. É. Às vezes não. A maioria não, né? A maioria não, porque ela tem medo, porque a nossa lei não prende quase. Agora, a deles tem o tráfico lá tem o Tribunal do Crime que faz com que ela sofra mais ainda. Então, o que é melhor? Que denuncie por 181. Sempre. Que é anônimo. Você denuncia, às vezes a própria vítima pode denunciar, que vão investigar esse fato. Então, sempre é bom fazer por 181. Até quando entro no meu WhatsApp ou no meu Instagram e falam comigo de alguma denúncia, eu falo para fazer 181. Por quê? O delegado de polícia, quando você fala comigo, eu preciso ouvir você primeiro. Por quê? Porque eu tenho que chegar na vítima e no autor e falar, olha, o Cid falou isso aqui. E você vai entrar no inquérito ou no TCO de cara. Já quando tem uma denúncia anônima, eu pego aquele escrito e vou lá e falo, olha, denunciaram anônimo, eu não sei quem é. Que eu tenho que apresentar, por quê? Porque eu não tenho bola de cristal para saber como que eu fui parar lá e sabendo desse caso. Então, toda a investigação tem que ter um início. E eles vão saber, porque o processo é público. Entendi. Então, se você quer denunciar e ninguém saber, use esse canal do 181. Para a mulher, temos 180, tem o Disque 100 para direitos humanos também, que não deixa de ser, nesse caso também. Os canais os canais competentes existem. Existem, tem vários. Tem o Disque 100 para criança, idoso, o direitos 91 humanos. Ainda funciona. Tem o 181, que é o Disque anônimo de qualquer tipo de crime do Estado do Amazonas, e 180, que é nacional. 190, que é da PM, né? 190 da PM. Tá. Que também você pode chamar, caso você está vendo a mulher gritando, uma pessoa chorando, liga para que ele seja preso em flagrante. Perfeito. Agora, nesses casos, por exemplo, o que a senhora falaria para uma menina dessas que está envolvida no tráfico e quer sair de alguma forma e sente medo? O que a senhora diria? Olha, o importante é que ela possa até comparecer, se ela quiser, na Delegacia da Mulher, porque aqui tem o SAPEN. E nós temos 6 SAPEN. O SAPEN, o que é? É o Serviço de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, mas eles são ligados à Secretaria da Mulher. E a Secretaria da Mulher não é só para mulher vítima de violência doméstica. Eles dão apoio para todo e qualquer tipo de mulher. Maricília, a nossa secretária ali, ela dá todo esse apoio. Então, o que ela precisa? Procurar esse órgão, que é o SAPEN, falar o que está acontecendo. Já teve caso, Cid, não é muito tempo não, tem um mês, sabe? De uma moça que já foi tirada daqui do Amazonas por isso, por ela estar sendo vítima do tráfico de entorpecentes.
E ela quis sair, ela já saiu, ela já está em outro estado, ela está totalmente amparada e ela está tranquila. Eu falei até na chamada do programa que a senhora viria aqui porque nós temos casos acontecendo e não tem muito tempo que nós lhe entrevistamos aqui. E muita coisa já mudou, muita coisa aconteceu. Então, os casos, os elementos para da robustez aqui numa conversa dessa são muitos. Sim. Como é que a senhora enxerga aí até o final do ano a nossa situação com a questão da segurança? Muda alguma coisa? Olha, aí que está. Enquanto não tiver educação trabalhando, nós vamos ter mais casos polêmicos e tristes. Não adianta, porque o ser humano hoje ele é dono de si. Então, não tem nada que o proíba dele cometer crimes. Inclusive, o nosso Código Penal pode ver que ele é diferente do Código de Trânsito. O Código de Trânsito é proibitivo, o Código Penal não é. Lá não está escrito é proibido matar alguém. Lá está escrito matar alguém de tanto a tanto de prisão. Se constranger a mulher a ter relações com ela, é de tanto a tanto. Então, todo tipo de crime, ele não está falando que é proibido. Já no Código de Trânsito é proibido, proibido. É interessante isso. Entendi. Então, como as pessoas têm essa liberdade, muita coisa pode vir. Agora, eu acho que, como família, que nós temos os clãs, que são as famílias, você tem que começar a ver como está o seu filho, se não está precisando de tratamento psiquiátrico ou psicológico. A sua filha também. Aproveite para falar da diferença de um e outro, que muita gente não sabe. Sim. O psiquiátrico geralmente é doença que mexe, se fosse um computador, na máquina mesmo. Algum defeito que ele tem que precisa ser tomado um remédio, precisa ser tratado, um medicamento. Né? Já o psicológico é na área da emoção. Na verdade, você vê a pessoa perfeita, pode fazer tomografia, ressonância, sai tudo perfeitinho, mas ele, emocionalmente, ele tem distúrbios. E esse distúrbio precisa ser tratado com psicoterapia, com a psicóloga, ela conversando, fazendo ele ver de outra maneira, dando chances para ela mudar. E muitas vezes tem gente que pensa, não, mas eu não vou passar por isso, meu filho não é louco, minha filha não é louca. Mas é necessário. Confunde, né? É necessário. Com isso, a gente coibiria muitos crimes, mas muitos crimes mesmos. Porque a pessoa, como eu falei, quando ela chega na emoção, ela faz loucura. E ela não faria. Ah, mas meu filho bebe demais, meu filho está muito drogado. Tente convencer ele a se tratar. É o melhor que faz. Quantas vezes chegam mães aí desesperadas? Nossa, só essa semana aqui que a gente está aprendendo de filho que bate na mãe. É direto, Cid. E isso é uma coisa inadmissível. A gente não via antigamente isso. Mas o que faz? O filho drogado acaba coibindo a mãe, querendo dinheiro, a mãe não dá porque a mãe não tem, e acaba apanhando. Acaba sendo ameaçada com faca. Já teve caso até de feminicídio de filho matar sua mãe, que é uma coisa muito trágica. Naquela loucura ele ficava insano, matando. Né? Insano, totalmente. Uma coisa que me chama a atenção nesses casos aí em especial, né, do filho matar a mãe, enfim, chegar nesse ponto aí, que não está tendo realmente assim uma orientação maior. Não tem campanhas educativas em relação a isso, não? Não tem. Nesse sentido, não. A gente faz contra a violência à mulher no geral, né? Mas é bom fazer também campanha. Eu, quando faço palestra, eu falo muito sobre isso. Porque eu acho que é algo que a família está perdendo. Que tem que ter a hierarquia, a disciplina dentro da casa, sim. Saber que a mãe é para ser cuidada, o pai também. Quantos pais idosos estão sofrendo com seus filhos que crescem e começam a maltratar os seus pais? Como se eles nunca fossem ficar idosos. E a gente percebe que eles ficam totalmente vulneráveis porque é o filho. Você não imagina quanto uma mãe sofre. Olha, a mulher sofre quando o ex vai preso, até o atual. Mas você não imagina a mãe. A mãe chora. Essa semana teve uma senhora de 86 anos de idade, Cid. 86 anos de idade não era para ela estar numa delegacia de polícia denunciando seu filho. Complicado, hein? Complicado. E a dor da mãe que ama o filho, não querendo ver o filho preso, mas o filho pega uma faca, quer matar a mãe, é muito triste. É uma luta dela com ela mesma, para denunciar com a ajuda de outros entes da família, que ajudam que se fosse só ela não teria força não para denunciar. Morre na mão do filho. Me deu um branco aqui, a gente tem pessoas que sofrem de depressão.
Mas tem uma outra doença agora, que não estou recordando o nome, que é quando você está muito, muito exacerbado, está ansioso. Ansiedade. É. Ansiedade, também estive lendo esses dias agora, é o mal da humanidade atualmente. Sim. Onde foi que nós chegamos? Onde foi que nós erramos? Vamos lá. É a vida. Nossa. A mudança da vida, né? O cotidiano. Da vida. Porque, queira ou não, tudo hoje é rápido. Você quer fazer uma comida, põe no micro-ondas, em 1 minuto está quente. Você quer ir em um tal local, pode ver que até o trânsito irrita, porque você quer chegar rápido. Não, o trânsito não irrita, ele irrita muito. Irrita muito. Porque aquele tempo a gente não consegue se controlar num tempo parado. Então, todas as coisas, o controle remoto da TV, parece coisas pequenas que começaram a mexer no nosso interior. Hoje a gente quer as coisas tudo rápido. E a gente começa, a ansiedade vem antes da hora, né? Como a gente fala. A gente quer as coisas tudo para antes, para ontem. Eu não quero esperar um determinado tempo. Aquilo que você falou do tempo, a gente não quer esperar. Essa questão do tempo, eu vou tocar aqui, daqui por diante, Sim. Porque é um outro estudo que eu fiz também. Eu tenho lido muito esses dias e um camarada fala especificamente disso. O tempo ficou curto, que é o que a gente está falando, para as nossas vidas, tanto que aqui a gente está todo dia com uma briga diferente com o lance da internet, né? Precisa ser mais rápido, precisa de velocidade, enfim, ansiedade sobre ansiedade. E isso também tem que se buscar tratamento quando está ansioso, não? Sim, tem que buscar. Você sabia que tem muito casamento que acaba porque a ansiedade dos noivos é tão grande que se acaba logo. Eles gostam daquela parte da festa, então eles ficam entretidos em o que vai ter no casamento, a flor que vai ter, a música. Quando eles se casam e acabou aquele objetivo de vida, eles não sabem o que fazer. E agora? Qual o próximo passo? Porque eles estão acostumados a fazer coisas que vão acontecendo rapidamente. Agora nós estamos aqui para o resto da vida. Ah, tá. Então que coisa sem graça. Aí começam a discutir. Interessante que a ansiedade acaba muito com o casamento. Quando um bebê vai nascer, geralmente a mãe também tem um entretenimento de qual berço, como não sei o quê. Quando nasce o nenê, agora é teu, ela fica, meu Deus, e agora? Começa a ter problemas também com a maternidade. É interessante, mas a ansiedade, ela acaba tudo, que ela vem antes da hora. A gente não quer viver mais um segundo após o outro, um tempo após o outro. Até quando a gente fala, dá um tempo, é bom. Tem hora que você precisa. Por que nós temos férias? Para dar um tempo do trabalho, daquele dia a dia, daquela rotina, para você ficar bem. Aí você volta. Agora tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que entram no trabalho já pensando na hora de ir embora. Tem pessoas que comem correndo porque quer ter mais tempo de almoço ou não querendo curtir aquele momento. E sabia que com isso você não curte mais nada. Eu estava até falando com meu marido esses dias que eu já vi. Até em show, a pessoa fica filmando e não assiste o show. Pois é. Eu percebo isso direto. Aliás, tem muito artista que já pede para não filmar, não permite que ligue em câmeras. Você veio para cá para curtir o show. O show. Depois vai ter isso filmado em algum lugar. Mas a ansiedade é tão grande que não deixa. É complicadíssimo, né? E o celular, ele traz ansiedade. Uma pela tela azul, que vicia, né? Que diz que é uma tela azul que vicia. Outro que ele... Tudo está ali. Então, você quer já saber o próximo. O que está acontecendo agora? Que nem eu estou aqui conversando com você. E será? O que está acontecendo agora nesse momento? E aquela ansiedade vai trazendo uma doença para você. E olha, dá pressão alta, dá diabetes, essas doenças, que são transtornos que começam de um jeito e eles liberam em outra maneira no teu corpo. Destrói a gente. Por isso que tem que viver a cada segundo, a cada minuto, no seu tempo, no seu ritmo. É fácil? Não é. Eu tenho uma tendência a ser ansiosa. Eu faço uma vida toda certinha. Que interessante, eu sou toda certinha que acaba trazendo ansiedade. Agora está na hora, eu estou me arrumando para tal coisa. Agora, aquela pessoa mais tranquila é que vive melhor. Ela vai vivendo, mas na paz. Eu já tenho uma tendência, eu tenho que me segurar para não ficar com ansiedade. Bom, enfim, esse é um mal que está cometendo todo mundo, ninguém escapa, né? Não. Vamos tentar melhorar sempre. Tentar recuar no respirar, tempo. Né? Dar um tempo do respiro para você não fazer besteira. Doutora, é sempre bom conversar com a senhora por 2 motivos. Primeiro, pela sua fala, que é sempre muito, muito assertiva
E o segundo é que a gente percebe que a senhora não é só a delegada de polícia, a senhora não é só a delegada da mulher. A senhora tem todo um vasto conhecimento da questão psicológica, pensa muito na questão emocional, e isso faz com que a senhora seja realmente uma pessoa mega importante, né, em todas as entrevistas que a gente vai fazer aqui. E a senhora já está convidada para um próximo momento, já falei qual é o momento, a gente falar dessas questões até de internet, enfim, dos crimes cibernéticos, que eu sei que a senhora também domina. Então, lhe agradecer imensamente, porque a senhora tirou hoje aqui um peso da minha costa. Eu estava com um monte de dúvidas e conversas que a gente vem tendo com as pessoas que eu próprio não sei para onde vai, né? Como explicar isso. E a senhora, de uma forma muito simples, hoje, esclareceu muita coisa aqui para a gente. Muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez. Olha, conte comigo, Cid, sempre. Eu quero também mandar um abraço a todos que estão em casa. A gente faz o que pode. Eu leio muito, Cid, também. Eu acho que como delegada mulher eu não posso parar de estudar o direito no todo, porque o direito não permite, né? Não permite, porque o direito ele é vivo e ele vai mudando. E o mais interessante, Cid, que eu acho de tudo isso é que ele vai se moldando às novas práticas. Sim. Então, eu tenho que estar estudando que quando eu estou tratando de família e de violência à mulher, esses crimes incidem juntos. Que todo e qualquer crime pode ser combinado com a violência doméstica. É interessante isso, porque, na verdade, a Lei Maria da Penha só tem um crime lá dentro inserido, que é o descumprimento de medida protetiva. Todos os outros são inseridos, são combinados com leis especiais ou com Código Penal. Então, eu estudo muito essa parte, a parte emocional, que está ligada muito à violência à mulher, a parte estrutural, a parte, inclusive, educacional da gente, do Brasil, e eu leio bastante para tentar ajudar o máximo que a gente pode, que eu acho que o delegado de polícia tem que ter esse caráter de querer ajudar a sociedade. Conte comigo sempre, que estarei aqui para a gente conversar outros assuntos, e conversar com você é muito bom, que você também é inteirado, lê bastante, bate comigo, então estamos aí. Muitíssimo obrigado, viu? Ótimo. E a você que nos acompanhou, obrigado pela paciência com a gente também, que demorou um pouquinho, né, doutora? Ah, sim, mas é muito bom. Essa gripe, essa coisa que está acometendo todo mundo, ele pegou de jeito também. Fazer o quê, né? Então, muito obrigado. Esse é o Amazônia Podcast. A gente volta a qualquer momento, estou demais hoje, aqui na Amazônia TV. Valeu.